Olá, tudo bem com você? Sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal, o Diário do TST, para ajudar vocês a aplicarem normas, procedimentos, instruções de trabalho, requisitos legais no ambiente onde vocês estão atuando. Hoje eu quero conversar com vocês sobre mudanças e o que isso tem de positivo dentro da organização. Então fica no vídeo até o final, aproveite esse conteúdo para aplicar no seu dia a dia, na sua carreira e na empresa onde você está atuando. Então, olhando para a situação onde nós estamos hoje, né, está acontecendo uma série de mudanças dentro do mercado que a gente atua, dentro da cidade onde nós vivemos, dentro das empresas onde nós estamos operando, dentro das empresas onde nós realizamos as nossas atividades. Seja de uma mudança legislativa, por exemplo, falando de saúde e segurança do trabalho, as mudanças das NRs, seja por conta de uma situação econômica, da situação onde nós estamos vivendo por conta de uma pandemia, de uma situação sanitária. Tudo isso são situações que geram mudanças para você e para a organização. E o que eu quero trazer para vocês hoje é justamente pontos que nós devemos olhar e refletir para que a gente possa implantar ou implementar gestão de mudanças dentro da nossa organização. Você pode estar se perguntando, implantar uma gestão de mudanças dentro da empresa? Isso é necessário? Ou será que eu preciso realmente fazer isso, implantar algo desse tipo? E aqui eu falo para vocês, sempre a gente utiliza um embasamento para poder tratar desses conteúdos com vocês. E a norma, né, dentro das normas de sistemas de gestão, eles falam justamente de gerenciamento de mudanças. Quando a gente fala de gerenciamento de mudanças, é como você vai atuar quando as coisas necessitarem de alguma alteração, de alguma mudança. E muitas vezes a gente acaba sendo meio resistente com isso, né? Mudança é um negócio meio chato, eu não gosto, eu gosto de ficar na minha zona de conforto, onde todas as coisas acontecem e sobre o meu controle. Concordo com vocês, isso é importante, mas mudanças são necessárias. Mudanças fazem parte do dia a dia, não só nosso, mas como da empresa. E você planejar essas mudanças e você olhar para estas mudanças como um ponto de melhoria é muito importante, porque quando você olha para essas mudanças com esse olhar de melhoria, de transformação, você consegue enxergar quais os resultados você pode trazer de bom para a organização. Com certeza existem mudanças que não são tão boas assim. A mudança acontece porque houve um acidente, houve um vazamento, houve um derramamento ou alguma coisa nesse sentido, algo que estava fora do planejado e que aconteceu e você agora tem que fazer toda essa gestão de mudanças. Então eu quero trazer com vocês, quero conversar com vocês alguns tópicos que a gente deve utilizar ou deve se atentar para que a gente possa ter dentro da nossa organização e ter dentro do nosso sistema de gestão esse pensamento de mudança, esse pensamento da melhoria contínua, né? Para que a organização realmente cresça, a organização realmente tenha um planejamento estratégico e direcionado e você consiga caminhar dentro do dia a dia, né, dentro desse planejamento de forma efetiva. Então, primeiro, para começar, para a gente falar de mudança, assim como no sistema de gestão, nós temos que ter uma equipe de liderança comprometida com esta gestão de mudanças, comprometida com o planejamento estratégico. E aqui eu não estou falando só das lideranças com aquelas pessoas que
tomam decisão pela organização. Não são só essas, né? Mas de uma forma geral, aquelas pessoas que têm esse fator de liderança dentro da empresa. Lógico, existem os gerentes, diretores, presidentes, que têm dentro do cargo dele, dentro da função dele, esta liderança, e ele tem que estar comprometido, eu faço esse paralelo com a norma, porque lá na norma, tanto na norma de qualidade de meio ambiente ou de saúde e segurança, está muito claro e tem um item específico falando do comprometimento da alta direção. Então essa é a base. Essas são as pessoas que devem estar ali olhando e atentas para essas mudanças e para a gestão como um todo. Eles têm que ter isso correndo no sangue, né? Vamos dizer assim, fazendo um paralelo, essa busca por melhorar continuamente o sistema de gestão da empresa. E depois os demais líderes que a gente tem como função e, e além disso, né, existem pessoas dentro da produção que elas têm atitudes de liderança. Elas não são as pessoas que tomam a decisão, mas elas têm atitudes de liderança. Essas pessoas também são importantes para a compreensão e para a melhoria contínua da organização. Então, reforçando, primeiro ponto, liderança. Liderança e exemplo é tudo para a organização. As pessoas não vão se transformar ou mudar simplesmente por mudar. Ela tem que ter um propósito. E esse propósito vem dessa liderança, dessas pessoas que de alguma forma são exemplos dentro da empresa e que auxiliam na transformação, na mudança, seja de um processo produtivo, seja de uma tecnologia nova, seja de um objetivo novo que a empresa estabeleceu. Então, essas são as pessoas que vão transformar, que vão auxiliar nessa transformação. Quando a gente fala dessas pessoas, nós também temos que pensar no comprometimento de todos, né? Não é simplesmente você ter uma liderança ativa e com o propósito de auxiliar e de pensar na mudança. Você tem que também ter o comprometimento de todos aqueles que estão envolvidos dentro da empresa, que de alguma forma realizam atividades para a empresa. E isso tem que ter meta, né? Tem que ter objetivo, isso tem que estar claro para todos. Como é que eu faço esse comprometimento? Como é que eu tenho esse comprometimento? Através do primeiro passo que a gente falou, que é da liderança, e dessa transparência na hora de você agir, de você elaborar um plano de ação, de você estipular um objetivo, de você estipular uma meta. Lembrando que metas e objetivos são desafios para qualquer um de nós e isso faz com que um fator motivador para as pessoas. Quando você tem um líder ali comprometido, transparente, e ele cria uma meta, um objetivo, nada impossível, nada astronômico, né? Nada que você olhe e fala assim, putz, isso eu nunca vou conseguir alcançar, isso é totalmente inatingível, mas fazendo o contrário, trazendo metas realistas, metas claras, metas com que você consiga enxergar, que você consegue atender, você gera isso, você gera comprometimento com os colaboradores e é mais fácil para você é, trazer os resultados, né? Isso é muito importante. Então, metas, objetivos são desafios que motivam as pessoas a buscar, a se mover e a realmente mudar as atitudes dentro da organização. E quando a gente fala em mudança, nós também temos que pensar em planejamento da mudança. As mudanças não são sempre repentinas, né? Como eu comecei a falar no começo do vídeo, porque alguma coisa deu errado, porque alguma situação econômica, alguma situação no mercado mudou. Não, as mudanças podem ser planejadas também. E aí eu vou fazer o link lá com o nosso planejamento estratégico. Inclusive tem um vídeo falando de como aplicar o planejamento estratégico dentro da organização. Então você vai planejar a sua mudança também com o direcionamento estratégico, com o planejamento que você criou, e aí eu falo lá no vídeo que a gente tem que olhar para daqui 5 anos, daqui 10 anos e daqui 20 anos,
você vai precisar mudar alguma coisa. Então você faz o planejamento dessa mudança. Você monta a estratégia dessa mudança. Então não é só de mudanças repentinas, mas também a mudança estratégica, aquilo que você vai planejar para que a empresa possa crescer, para que a empresa possa melhorar continuamente. Então, sim, mudanças também exigem planejamento. Depois disso, uma coisa muito importante é que às vezes não funciona tão legal dentro das organizações: comunicação e transparência, né? Você está falando de mudança, você está montando o seu planejamento, você está querendo transformar, seja a maturidade da empresa com relação à saúde e segurança do trabalho, seja a cultura de preservação e redução da poluição do meio ambiente, seja o pensamento em aumento de produtividade ou produzir com o menor erro possível. Tudo isso precisa ser transparente, precisa ser comunicado de maneira eficaz dentro da organização. O planejamento e as mudanças, elas não podem simplesmente ser impostas, né? Você chega lá e fala assim, tem que mudar e pronto, acabou. Por que tem que mudar? Porque o dono da empresa pediu para mudar. Mas espera aí, qual que é o objetivo disso? Né? Como que isso vai acontecer? Qual é o comprometimento dos meus líderes com relação a essa mudança? Então, tudo isso tem que ser muito claro e tem que ser comunicado. Por isso que eu falo, a empresa tem que montar ou estabelecer uma gestão à vista, fazer treinamentos, fazer reuniões, comunicar aquilo que precise, que é importante para cada área, para cada processo, para cada departamento, para que as pessoas possam entender qual o caminho que a empresa está seguindo, ou qual o caminho que a empresa, ou qual é o ponto que a empresa quer chegar. Você vai falar para mim que algumas pessoas não vão aceitar essas mudanças, não vão concordar ou vão achar que isso vai ser para criar mais trabalho, para dificultar, enfim, alguns pontos negativos aí que as pessoas acabam enxergando. Isso pode acontecer sim, né? Mas essa pessoa precisa entender que aquela mudança, que aquele objetivo que está sendo estipulado precisa ser atendido, e por isso que eu falo que a comunicação e a transparência é muito importante, porque quando você mostra e você fala e você mostra o que está acontecendo, a pessoa vê verdade naquilo e ela aceita essas mudanças e ela abraça também junto com a empresa esses novos objetivos, esses novos pensamentos, enfim, tudo aquilo que a gente pensa com relação à mudança. Também também é verdade dizer que não é porque você vai mudar que as suas atividades vão ser melhoradas ou vão ficar mais fácil, vamos dizer assim, que qualquer mudança que você planeje, você não vai ter um aumento de atividades, alguma coisa nesse sentido. Sim, toda mudança, todo planejamento, toda alteração dentro das atividades e dentro do contexto da organização, às vezes afeta nas suas atividades. Então você vai ter por um determinado momento um aumento de atividades. Afinal de contas, você está ajudando nesse planejamento, nessa mudança de rotina, nessa mudança de ação e, enfim, tudo isso vai trazer um pouco mais de atividade, um pouco mais de trabalho para você, e isso faz parte do processo de mudança. Então não adianta dizer que se você continuar fazendo a mesma coisa, então não precisa de mudança. Então vai ter sim uma carga, uma mudança nessa área. Buscar sempre pela melhoria contínua. Esse é o pensamento claro da mudança. A gente tem a ferramenta do PDCA, que é o ciclo, né? Então esse ciclo transparece a melhoria contínua. A gestão de mudanças é justamente isso. Se você está enxergando algo que pode ser melhorado, então vamos aplicar. Então sempre ter esse foco de melhoria contínua, né? Então como que eu vou fazer, aplicar, como que eu vou ajudar nessa melhoria dentro da organização. Então, a mudança é justamente esse foco.
Lembrar que toda mudança, e a gente fala do plano, eu forço muito nessa questão do planejamento estratégico, inclusive para a mudança, devem ter etapas. E essas etapas devem ser planejadas também. Então, como é que eu começo a minha mudança? Como é que eu vou traçar isso? Começo lá pelo planejamento estratégico, depois eu vou ter a reunião das equipes, que vão estudar cada uma dessas ações e vão estudar a maneira de implantar essa mudança dentro da organização, comunicar isso, estabelecer prazos de início e de fim de cada etapa de projeto. Isso está muito claro no plano de ação. Inclusive, reforço para vocês, tem um vídeo aqui no canal que fala de elaboração de planos de ação. Então você vai definir quando que vai acontecer cronologicamente cada etapa, cada item desta mudança, dessa gestão de mudanças, para que todos entendam e você consiga acompanhar e fazer o follow-up dessas ações ao longo do tempo, ao longo das sequências que foram planejadas ali. E esse follow-up é justamente para ver se está caminhando ou se eu preciso parar em algum momento e replanejar por conta de algum desvio. É importante você manter esse acompanhamento. Se eu tracei, por exemplo, vou fazer aquisição de equipamentos novos, de máquinas novas, de máquinas com uma tecnologia mais atualizada. Então, isso demanda um determinado tempo. Se em alguma das etapas você tem algum problema, você tem que parar e reavaliar aquela situação e qual o impacto dessa mudança inesperada dentro da sua gestão de mudanças e aí replanejar. Então é importante você ter isso, essas etapas de projeto bem claras, né? Essas etapas bem definidas para que você possa sim acompanhar toda essa parte de operação e de efetivação do seu planejamento de mudanças. Outra questão também é a linguagem. A gente falou de comunicação, né? Mas a linguagem, como é que nós comunicamos dentro da organização? Não é simplesmente você chegar e falar para todos, treinar e capacitar. Vão ter pessoas que vão receber essas informações de maneiras diferentes dentro da organização. Inclusive, dependendo da empresa onde você está atuando, você pode ter, se for uma empresa multinacional, dependendo de como são as mudanças e tudo mais, você vai depender de uma outra língua dentro da organização, você vai ter representantes da matriz ou pessoas que vão estar ali que não falam o seu idioma e aí você precisa se comunicar com eles. Como é que a gente faz isso? Como é que nós tratamos isso dentro da empresa? Simplesmente eu peço para a pessoa e vou exigir que o meu funcionário tenha o inglês fluente em todas as funções da empresa. Então precisa ser avaliado qual realmente é a necessidade. E também, né, como que eu vou me comunicar com cada um dentro, qual é a linguagem que eu vou utilizar para cada um dentro da organização. Eu já falei em alguns vídeos que nós, seres humanos, absorvemos as informações basicamente de três maneiras, né? Na maneira visual, então eu vou enxergar aquilo que está acontecendo e eu consigo absorver mais facilmente essa informação através da maneira visual. Eu posso ser uma pessoa auditiva, onde eu vou conseguir receber, assimilar melhor essas informações através de áudios, né? Simplesmente escutando. E eu também tenho a pessoa que consegue entender através do gesticular, da movimentação da pessoa na hora de passar essa informação. Então, são as três maneiras que nós conseguimos absorver. Cada um tem um ponto mais forte dentro de si para poder absorver isso e também é uma maneira, é uma linguagem de comunicação, é uma forma de comunicação para que você possa ser efetivo na sua na sua fala, na sua transmissão da informação. Então é importante você utilizar dessas linguagens para que você possa fazer com que as pessoas entendam a importância e a necessidade da mudança e o porquê que aquela mudança está acontecendo. Então é muito importante você ter esse pensamento, reforçando e repassando, né? Mudanças sempre vão existir e devem existir dentro da organização.
principalmente para a busca da melhoria contínua. Então, a gente tem que pensar nisso, estruturar isso. Não é porque o diretor, o dono da empresa acha que tem que mudar o galpão, ele tem que ampliar o galpão e no dia seguinte a empreiteira está lá para quebrar parede, para construir, para fazer alicerce e chegar com os maquinários e está tudo resolvido. Não funciona dessa forma, né? Apesar disso ser muito comum dentro das empresas, né? Mas não é assim que funciona. Você tem que quero ampliar a minha empresa fisicamente, né? Quero é, construir mais um galpão, quero a, colocar mais máquinas, quero melhorar o processo produtivo, tudo isso tem que ser planejado e tudo isso tem que ser pensado. Quando a gente fala dessa forma, você tem que ter a equipe multidisciplinar. Já falei em N vídeos aqui dentro do canal que nós temos que ter essa visão multidisciplinar dentro das organizações. A área de qualidade não faz as mudanças sozinhas, a área de meio ambiente não faz as mudanças sozinhas, nem a área de saúde e segurança do trabalho faz as mudanças de maneira individualizada. Muitas das vezes essas três áreas elas trabalham em conjunto e com as demais áreas, os demais processos da organização. Então, dependendo da mudança e do planejamento que você está fazendo na mudança, de mudança, você vai precisar envolver uma engenharia, você vai precisar envolver uma área de compras, você vai precisar envolver uma área de logística, enfim, você vai precisar envolver a área de produção, se for algo que está destinado à área produtiva, você vai precisar dessas pessoas para que elas possam contribuir com o conhecimento delas, com a especialidade delas e com a visão que elas têm com relação a essa mudança. E assim você vai ter uma gestão de mudanças, um planejamento de mudanças mais eficaz, mais efetivo dentro da organização. Falamos de uma maneira estratégica, mas replique-se isso de maneira individual, de maneira setorial. Como? Fazendo essa mesma leitura, só que ali no seu departamento, na sua área, no seu processo. Posso pensar em gestão de mudanças de maneira individualizada. Lógico, vou ter o macro e depois eu vou ter isso detalhado dentro de cada área, como eu acabei de falar. Isso é muito comum e é muito importante para a organização. Gestão de mudanças, e outra coisa que eu estava esquecendo, gestão de mudanças sem indicadores, sem metas, sem objetivos, fica muito perdido, fica muito não é jogado, né? Mas você não sabe para onde você deve caminhar. Então, crie metas e objetivos também para a gestão de mudanças, para essas mudanças que estão sendo implantadas. Você pode estar se perguntando como é que eu faço para criar uma meta, um objetivo. Seguindo o exemplo que eu dei da ampliação do galpão, da ampliação das máquinas, você pode, por exemplo, estabelecer um objetivo, um indicador de meta. Então, eu quero que essa ampliação, que essa mudança aconteça dentro de tantos meses, dentro de tantos anos. E aí você vai monitorando. E você pode monitorar isso depois também com a mudança implantada, qual é o resultado que eu tive com essa mudança, o quanto eu tive, quanto a empresa teve de resultado positivo, quanto que eu melhorei na minha produtividade, quanto que eu diminuí a geração de resíduos, quantos acidentes eu deixei ou não aconteceram naquele período, enfim, são indicadores que você pode estar atrelando a essa mudança dentro da organização. E reforçando sempre, né? Mudanças são necessárias. Nós não vivemos, nós não somos estáticos, né? Eu cheguei na minha pós-graduação, cheguei na minha universidade, parei ali, eu sou especialista e minha vida está feita. Não. Se você refletir, você está sempre aprendendo, você está sempre consumindo conteúdo, você está sempre mudando a sua vida. Seja profissionalmente ou seja pessoalmente, né? Antes eu não viajava, agora eu estou viajando mais. Isso já é uma mudança. Antes eu ficava mais em casa de final de semana e agora eu estou saindo mais. Isso também é uma mudança. Me alimentava de uma forma, agora estou me alimentando de uma maneira totalmente diferente. Isso são mudanças pessoais que a gente faz constantemente na nossa vida.
Então, as mudanças elas devem ser aplicadas também dentro das organizações, dentro das empresas, independente do tamanho delas, né? Pensando sempre com esse foco na melhoria contínua, em buscarem melhorar os processos, buscarem melhorar os resultados da organização, seja ele qual for. Bom, eu fico por aqui. Essas são as dicas que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Aplique gestão de mudanças dentro da empresa de vocês, aplique gestão de mudança na sua vida profissional e na sua vida pessoal, que eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar resultados, talvez até resultados que você nem imaginava que fosse conseguir. Então, aproveite o conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? Curte, compartilha, comenta, divulgue este conteúdo para os seus conhecidos, amigos, empresas, enfim, para que esse conhecimento possa atingir o maior número de pessoas e assim a gente conseguir melhorar o dia a dia de cada um dentro das organizações. Eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição, as redes sociais do Diário do TST. Então, se você não é inscrito, dá uma olhadinha lá, tem mais conteúdo falando de saúde e segurança, qualidade de meio ambiente, e o site também está aí repleto de informações para vocês. Lá no site tem uma planilha para você fazer o download de maneira gratuita e aplicar no seu dia a dia. Então acesse o site, faça o download da sua planilha e saia utilizando ela dentro da sua carreira profissional e dentro das suas atividades. Um grande abraço, a gente se encontra no nosso próximo vídeo.